Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sudoku. No vídeo de hoje traremos mais um episódio Sudoku Responde, respondendo a dúvida do Vinícius Bernasconi. O Vinícius nos enviou este Sudoku que está em tela, dizendo que chegou até esse ponto e empacou. Então, neste vídeo nós vamos tentar dar uma ajuda aqui ao Vinícius para chegar à solução deste Sudoku. Então no vídeo de hoje vamos responder a dúvida do Vinícius. Mas antes de começar aqui neste Sudoku, gostaria já de antemão compartilhar o Sudoku que será resolvido no próximo episódio do Sudoku Responde. No próximo episódio nós vamos responder a dúvida do Leonardo. O Leonardo nos enviou este Sudoku pedindo uma ajuda para prosseguir. Então, no próximo Sudoku Responde, nós vamos estar ajudando a solucionar esse Sudoku. Mas, antemão, Leonardo, já vou te dar logo a dica aqui, caso você já queira ir adiantando aí o seu Sudoku, né? Não queira esperar até o próximo vídeo sair, então aqui já está a dica. Essa imagem em tela, essas casas destacadas aí, já te dá a pista de como prosseguir na solução. Você consegue reconhecer esse padrão aí, Leonardo? Reconhecendo esse padrão, você conseguirá chegar à solução deste Sudoku. Caso você não consiga reconhecer esse padrão, é só deixar aí nos comentários que eu vou recomendar os vídeos no qual eu abordo esse padrão. Então, é só aguardar. Ou melhor, você pode resolver aí com essa dica, ou caso contrário, você pode aguardar o próximo episódio do Sudoku Responde, onde nós traremos mais detalhes sobre a solução deste Sudoku em tela. Então vamos voltar ao episódio de hoje, respondendo a dúvida do Vinícius. Então aqui está. O Vinícius nos enviou essa imagem dizendo que empacou neste ponto. Mas aqui veja, aqui na segunda coluna, Vinícius, aqui você pode observar que aqui na segunda coluna, veja que aqui nessas três casas em destaque aqui no bloco 4, Vinícius, está restrita, né? Ou seja, nas duas casas da extremidade. Aqui veja que o número 4 tem que estar aqui nesta coluna no bloco 4. Consegue perceber? Veja. Se aqui no bloco 4, o 4 tem que estar nesta coluna que está em destaque, então veja que na segunda coluna nós não podemos ter outras possibilidades para o número 4. Então, de antemão, aqui nós já podemos eliminar esse 4 aqui no bloco 1 e esses outros dois 4 aqui no bloco 7. Consegue compreender isso aí, né? Isso aqui é tranquilo. Eu acho que aqui é tranquilo. Você chegou até esse ponto aqui, só ainda não fez essas eliminações aqui, mas para você eu creio que isso aqui é óbvio. Então tranquilo. Então aqui esse passo aqui é bem óbvio. Mas agora veja só. É claro que eu já resolvi esse Sudoku aqui antes, né? Então eu já estudei um pouco ele, e aqui é possível fazer diversas eliminações aqui usando algumas técnicas. Mas aqui eu vou ir um pouco mais direto ao ponto. Em vídeos posteriores eu volto nesse Sudoku para trazer mais dicas, mais técnicas, mais avançadas. Aqui nós só vamos adiantar, mostrar uma maneira mais célere de chegar à solução. Tá joia, Vinícius? Então, veja. É só lembrando que esse Sudoku ele não é fácil. Para chegar à solução dele é preciso levar em consideração algumas técnicas um pouco mais avançadas. Então aqui, como nós queremos ser um pouco mais céleres, veja só. Então o foco aqui vai estar aqui na quinta coluna. Vou destacar aqui a quinta coluna. Agora observe o seguinte, aqui na quinta coluna nós temos três possibilidades aqui para o número 3. Veja, o 3 pode estar aqui no bloco 8 ou nessas duas casas aqui do bloco 5. Beleza? Mas agora veja só.
veja o que acontece. O nosso alvo está aqui nesse 3 destacado em vermelho aqui no bloco 8. Veja só. Vamos ver. Aqui na quinta coluna tem quantas possibilidades para o 7? Veja, aqui tem 1, 2, 3, 4 possibilidades para o número 7. Mas observa o seguinte, se colocarmos o 7 aqui no bloco 5, Vinícius, veja, se colocarmos o 7 aqui no bloco 5, veja que aqui na quinta coluna, se colocarmos o 7 nesta casa aqui, ó, no bloco 5, se aqui colocarmos o número 7, veja então que aqui na quinta coluna restará apenas uma possibilidade para o número 2, que é a última casa aqui da quinta coluna. Consegue perceber? Ou seja, então se colocarmos o 2 aqui na última casa da quinta coluna, veja que ele vai eliminar esse 3 aqui da última casa. Consegue perceber esse 3 em destaque aqui? Então se colocarmos o 7 aqui no bloco 5, nós vamos eliminar esse 3 aqui no bloco 8, quinta coluna. Mantenha-se em mente, estamos trabalhando aqui na quinta coluna. Tranquilo? Então veja só. Se o foco está aqui no número 3, então já sabemos. Se colocarmos o 7 aqui no bloco 5, vamos eliminar esse 3 aqui no bloco 8. Agora vamos considerar os outros 7 aqui da quinta coluna. Então veja só. Se colocarmos esse 7 aqui, ó, mudar a cor. Agora, imagine, se colocarmos esse 7 aqui no bloco 2, que está em destaque em verde aqui, ó, se colocarmos esse 7 aqui, veja, então que aqui na quinta coluna, né, veja, que aqui na quinta coluna tem duas possibilidades para o número 6, que seria essa casa onde acabamos de considerar o número 7 e a última casa da coluna. Então, se colocarmos o 7 aqui no bloco 2, esse 7 em destaque, então veja que a última casa da coluna vai ter que ser o número 6. Consegue perceber? Vai ter que ser o número 6. Então, desta forma, eliminaria também esse 3 aqui no bloco 8. Tranquilo? Então, esses dois 7 aqui já elimina o 3 do bloco 8. Agora, veja, consideramos esses dois, falta mais 2 7. Agora vamos ver. Se for esse 7 aqui, ó, se colocarmos esse 7, vamos trocar a cor aqui. Agora, se colocarmos esse 7 aqui, se esse 7 for verdadeiro, se o 7 verdadeiro da quinta coluna for esse 7 destacado em verde aqui no bloco 2, veja então que aqui na segunda coluna, o 7 verdadeiro passaria a ser esse 7 agora destacado em verde. Consegue perceber? Esse 7 destacado em verde. Forçando então aqui no bloco 7, o 3 verdadeiro ser esse 3 agora destacado em verde. Se esse 3 aqui for verdadeiro aqui no bloco 7, ele também vai eliminar esse 3 aqui do bloco 8. Conseguiu perceber isso aí? Então, tranquilo. Agora veja só, então só falta agora considerarmos esse 7 aqui, ó, veja. Esse outro 7 aqui da quinta coluna. Se esse 7 destacado em verde aqui for o 7 verdadeiro, veja o que acontece. Aqui no bloco 3, o 7 verdadeiro passa a ser esse 7 destacado em verde. Então, na segunda coluna, o 7 verdadeiro tem que ser esse destacado em verde. Veja que coincidiu com o passo anterior, forçando esse 3 ser o verdadeiro, que leva à eliminação desse 3 aqui no bloco 8. Então veja, não importa qual 7 aqui na quinta coluna consideramos como verdadeiro, veja que todos eles levam à eliminação desse 3 aqui no bloco 8. Então por esta razão nós podemos eliminar esse 3 que está em destaque aqui no bloco 8. Então veja então que qualquer um desses 7 aqui sendo verdadeiro na quinta coluna leva à eliminação desse 3 aqui no bloco 8. Então, por esta razão, nós podemos eliminar esse 3 em destaque aqui no bloco 8. Então, aqui já vamos eliminar esse 3. Tranquilo? Aqui bem passo a passo para poder entender. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, mas e essas cores que utiliza e tal? As cores são utilizadas mais para poder facilitar na explicação, né? Então,
no dia a dia a gente recomenda sempre usar a memória, né, e a visualização para poder tirar essas conclusões, né? Então o objetivo do Sudoku mais é treinar a visualização, a simulação, né, o foco, a atenção. Então veja bem, continuando aqui, veja, então se nós eliminamos esse 3 aqui do bloco 8, veja então que aqui no bloco 8 o 3 vai ter que estar aqui veja que o 3 vai ter que estar aqui na coluna da direita. Consegue perceber isso aí, né? Então, se eliminamos esse 3 aqui no bloco 8, então veja que o 3 vai ter que ser esse, ou esse, ou esse. Ou seja, ambos os 3 aqui no bloco 8 estão aqui na coluna da direita. Então, desta forma, veja que no bloco 5, nós podemos também eliminar esse 3. Veja, então, aqui não pode ter o 3 nessa coluna no bloco 5, porque no bloco 8 o 3 está definido na coluna da direita. Então, esse 3 aqui pode ser eliminado. Beleza? Agora veja o seguinte, continuando aqui na quinta coluna, nosso foco está na quinta coluna. Continuando aqui na quinta coluna, observe o 3. Veja o que acontece. Se considerarmos, veja que tem apenas duas possibilidades para o 3 aqui na quinta coluna. Veja, se esse 3 aqui for verdadeiro, esse 3 em destaque aqui no bloco 5, se ele for verdadeiro, veja então que o 7 verdadeiro tem que estar aqui no bloco 2. Não é isso? Veja, se esse 3 em destaque aqui no bloco 5 for verdadeiro, veja então que o 7 verdadeiro aqui da quinta coluna tem que ser um desses 7 aqui, ó, da coluna central do bloco 2. Consegue perceber? Ou seja, e isso aqui, veja que leva a eliminação. Né? Então, se esse 3 em destaque na quinta coluna for verdadeiro, veja que leva a eliminação desse 7 aqui no bloco 2 e desse outro 7 aqui no bloco 2. Conseguiu perceber isso aí? Beleza. Mas veja que aqui na quinta coluna tem outra possibilidade para o número 6. Então, vamos considerar esse outro 3 aqui na quinta coluna. Agora, se esse 3 aqui for verdadeiro, veja o que acontece. Veja que aqui no bloco 6, o 3 verdadeiro vai ter que ser esse. Consegue perceber? E no terceiro bloco, o 3 verdadeiro vai ter que ser um desses dois 3 aqui, ó, na linha inferior do bloco 3. Não é isso? E desta forma, veja que no bloco 1, o 3 verdadeiro teria que ser esse 3 aqui, ó. Consegue perceber? Então, no bloco 1 não, na segunda linha, veja, se o 3 verdadeiro for esse destacado em verde, veja então que aqui na segunda linha, o 7 verdadeiro vai ter que estar aqui no bloco 2, na linha central, que seria esse 7, ou esse 7 aqui, ou esse aqui. Consegue perceber? Então, se o 3 verdadeiro da quinta coluna for esse em destaque em verde aqui, ó, no bloco 5, veja então que ele também levará a eliminação desse 7 aqui no bloco 2 e desse 7 aqui no bloco 2. Conseguiu perceber isso aí? Então, aqui na quinta coluna, não importa qual dos 3 seja verdadeiro. Todos os dois levam a eliminação desses dois sets aqui, ó, riscado em vermelho no bloco 2. Então, por essa razão, nós podemos eliminar da grade esses dois sets aqui do bloco 2. Conseguiu perceber isso aí? Tranquilo, então nós vamos eliminar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então veja, então, qual que é a conclusão dessa análise? A conclusão é que podemos eliminar esse 7 e esse outro 7 aqui do bloco 2. Ou seja, então o 7 aqui no bloco 2 vai estar na coluna central ou na linha central. Conseguiu perceber? Agora vamos mudar o nosso foco aqui para a quarta coluna. Aqui na quarta coluna nós vamos fazer análise semelhante à que fizemos aqui na quinta coluna. Vamos considerar aqui o 7. Veja só, se aqui na quarta coluna o 7 verdadeiro for esse 7 aqui em destaque, veja que ele leva a eliminação desse 7
aqui no bloco 1. Conseguiu perceber? Pois se esse 7, o 7 verde está nesta mesma linha. Então se esse 7 em destaque aqui na quarta coluna for verdadeiro, ele leva a eliminação desse 7 aqui no bloco 1. Mas veja, vamos considerar os outros 7. Agora veja, se o 7 verdadeiro for esse 7 em destaque aqui no bloco 5, veja que ele força o 2 aqui no bloco 5 ser esse 2 aqui em destaque. Forçando então aqui na quinta coluna o 3 verdadeiro ser esse 3 aqui em destaque. Forçando o 3 verdadeiro no bloco 6 ser esse 3 aqui em destaque. Levando que o 3 verdadeiro no bloco 3 seja um desses dois 3 aqui na linha inferior do bloco 3. Levando então que o 3 verdadeiro, aqui no bloco 1, seja esse 3 agora destacado em verde. Conseguiu perceber? Então, ok, nós partimos desse 7 aqui no bloco 5. Chegamos à conclusão que se esse 7 aqui no bloco 5 for verdadeiro, o 3 verdadeiro no bloco 1 é o 3 destacado em verde. Veja então que esse 3 destacado em verde está na mesma casa que esse 7, ou seja, leva também a eliminação desse 7 aqui no bloco 1. Beleza? Então, leva também a eliminação desse 3. Mas veja que ainda temos mais um 7 a considerar aqui na quarta coluna. Então, agora supondo que se o 7 verdadeiro aqui na quarta coluna for esse 7 em destaque aqui no bloco 8, veja então que no bloco 7 o 7 verdadeiro vai ter que ser esse 7 aqui em destaque. Ou seja, como esse 7 em destaque está na mesma coluna que esse 7 aqui no bloco 1, veja que ele também leva a eliminação desse 7 aqui no bloco 1. Conseguiu perceber isso aí? Então, qualquer um dos 7, qualquer que seja o 7 verdadeiro aqui na quarta coluna, ele leva a eliminação desse 7 aqui no bloco 1. Por isso, nós podemos também eliminar esse 7 como possibilidade aqui do bloco 1. Conseguiu acompanhar isso aí? Então, beleza, vou remover aqui esses destaques. E aqui, portanto, chegamos à conclusão que podemos eliminar esse 7 aqui do bloco 1. Beleza? Então, já fizemos mais esta eliminação. Então, agora observe. Agora eu posso remover o destaque aqui da quarta coluna. Então observe que aqui na segunda linha, as únicas possibilidades para o 7 estão concentradas aqui na linha central do bloco 2. Conseguiu perceber isso aí? Então veja que aqui na segunda linha, as possibilidades para o 7 estão concentradas aqui na linha central. Desta forma, podemos eliminar o 7 como possibilidade das demais casas aqui do bloco 2. Então, aqui podemos eliminar esse 7 como possibilidade, podemos também eliminar esse 7 como possibilidade. Agora, observe estas casas em destaque. Veja que são 3 casas destacadas aqui na grade. E veja que nessas 3 casas, as possibilidades para elas são os números 1, 4 e 9. Então perceba que 1, 4 e 9, aqui na quinta coluna, forma um trio excludente. O que isso significa? Significa que na quinta coluna não pode haver outras possibilidades para o número 1, 4 e 9, além destes que estão nas casas em destaque. Então por isso nós podemos eliminar estes números caso eles apareçam em outras casas que não estas em destaque. Beleza? Então aqui, veja,
que aqui nós podemos eliminar esse 1, podemos eliminar esse 4. E veja então que aqui no bloco 5 podemos eliminar esse 1, esse 4. E também podemos eliminar esse 9. Então veja que aqui a solução para esta casa é o número 3. Beleza? Vamos continuar a eliminação. Podemos eliminar esse número 1 desta casa. E aqui na última casa da coluna podemos eliminar esse 1 e esse 4. Então veja que agora nós já temos solução para uma casa aqui na quinta coluna. Vamos remover os destaques. Então chegamos à solução para esta casa aqui no bloco 5, que tem que ser o número 3. Então vamos colocar aqui o número 3. Aqui tem que ser o 3, beleza? Então aqui eu acho que já dá para chegar à solução deste sudoku. Qualquer coisa, se não tiver entendido bem, volta o vídeo e acompanha bem o passo a passo dessas eliminações, porque aqui é fundamental entender esse passo a passo. Então veja só, vamos continuar aqui com a solução. Se nesta casa aqui é o número 3, veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 3 passa a ser aqui esta casa. Vamos colocar aqui o número 3. Voltando aqui à quarta linha, ao colocarmos aqui o número 3, veja então que esta casa aqui passa a ser o número 1. Logo, esta casa tem que ser o número 9, uma vez que não pode mais o 1 e nem o 3. Aqui tem que ser o número 5. Para completarmos aqui a quarta linha, esta casa aqui no bloco 4 tem que ser o 4. No bloco 6, veja que falta apenas o número 6, vamos colocar aqui o número 6. No bloco 3, esta casa aqui tem que ser o número 1, pois não pode mais ser o número 9. No bloco 3, a única possibilidade para o 9 é esta casa aqui, devemos colocar o número 9. Então veja que aqui na sétima coluna agora falta apenas o número 1. 1 e 4, não é isso? Falta o 1 e o 4. Esta casa aqui da sétima coluna no bloco 3 não pode conter o número 1, pois aqui no bloco 3 já tem o número 1, então esta casa aqui tem que ser o 4. Para completarmos aqui a sétima coluna, devemos colocar o 1 nesta casa vazia aqui no bloco 9. Voltando ao terceiro bloco, veja que aqui não podemos mais ter esse 4, então nesta casa tem que ser o número 6, ou melhor, o número 7. Então aqui é o 7. Veja então que aqui no terceiro bloco fica faltando agora apenas os números 3 e 6. Ou seja, aqui no bloco 3 não pode mais o 1, nem o 4, nem o 7. Então fica apenas 3 e 6 como possibilidade aqui no bloco 3. Então veja que aqui no bloco 3, o 3 e o 6 formam par excludente. Podemos eliminar então esse 3 como possibilidade aqui na terceira linha do bloco 1. Aqui, ó, aqui na primeira linha, podemos eliminar esse 1 como possibilidade aqui no bloco 1 e esse 7 também. Veja então que nesta casa aqui a solução para ela é o número 5. Então aqui podemos colocar o 5. Agora na primeira linha falta agora o número 4 e 9. Aqui na segunda coluna, né, tem agora apenas uma possibilidade para o número 7, que é esta casa aqui no bloco 7. Então vamos colocar aqui o 7. Veja então que aqui na segunda coluna o 3 deve ocupar esta última casa aqui no bloco 7, o 3. Então veja que no bloco 8 resta apenas uma possibilidade para o número 7, que é esta casa. Vamos colocar aqui o número 7. No bloco 1 podemos fazer algumas eliminações. Veja que aqui no bloco 1 podemos eliminar esse 4, este 4. No bloco 1, veja então que a única possibilidade para o 3 só tem esta casa. Vamos colocar aqui o número 3. Não é isso? Isso mesmo, aqui é o 3. Ainda no primeiro bloco,
Veja que a única possibilidade para o 7 é esta casa aqui abaixo do 3, aqui é o 7. Aqui no bloco 1, veja que esta casa aqui tem que ser, veja, primeiro você tem que perceber que não pode o 1, nesse caso aqui não pode o 1, não pode o 5, nem o 7, veja só, esta casa tem que ser o 4. Então aqui é o número 4, então veja que no bloco, aqui no bloco 7, essa casa aqui ó, tem que ser o número 6, tem que ser o 6, pois não pode o 1, nem o 4, nem o 7. Aqui é o 6. Então veja que aqui no bloco 9, esta casa tem que ser o 3. Para completarmos aqui a última coluna, esta casa vazia aqui no bloco 3 tem que ser o 6. Logo, para completar o bloco 3, esta casa tem que ser o 3. Aqui na sétima linha, veja que só falta o número 4, então o 4 deve ocupar esta casa aqui no bloco 9. Então no bloco 9 fica faltando agora apenas o 6 e o 9. Então podemos eliminar esses outros números. 6 e 9. Então aqui no bloco 1, né, podemos eliminar aqui esse 4. Então veja que aqui na primeira coluna, o 1 e o 8 formam um par excludente. Então podemos eliminar esse 1 aqui no bloco 4, primeira coluna. Esse outro 1 aqui na primeira coluna no bloco 7. Esse 1 aqui na primeira coluna também no bloco 7. Veja então que aqui na primeira coluna, a única possibilidade, deixa-me ver, não, estou enganado, tem duas possibilidades para o 4. Aqui na terceira coluna nós podemos eliminar esse 6 aqui no bloco 4. Esse 6 aqui no bloco 7, terceira coluna. Esse 7, esse 4. E podemos eliminar também este 4, esse 6. Então aqui fica faltando na terceira coluna o número 1, 5 e 9. Veja que no bloco 2, ou melhor, aqui na primeira linha, né, veja que falta o número 9, tem apenas uma casa vazia, então o 9 deve ocupar aqui esta casa. Então veja que no bloco 5, agora a única possibilidade para o 9 é aqui nesta casa. Veja que aqui no bloco 4, o 5 e o 9 vai ter que estar nesta casa ou nesta, 5 e 9. Então 5 e 9 aqui forma um par excludente, ou seja, aqui nesta casa podemos eliminar também esse número 1. 5 e 9. Então, se os 5 e o 9 vão estar aqui na coluna, ou melhor, na linha central do bloco 4, podemos então eliminar esse 5 aqui no bloco 5 e também esse outro 5 aqui no bloco 5. Desta forma, veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 5 é aqui nesta casa. Vamos colocar aqui o número 5. Então aqui na sexta linha fica faltando agora apenas o número 4 e o número 1. Então o 4 deve ocupar aqui esta casa no bloco 5 e o 1 nesta casa aqui no bloco 4. Aqui na segunda coluna, veja que agora falta apenas o número 6, que deve ocupar aqui esta casa no bloco 4. Veja, aqui nesta casa, veja, aqui no bloco 2, esta casa que não pode mais conter o 4, nem o 9, né? Então esta casa aqui tem que ser o número 1. Vamos colocar aqui o número 1. Aqui tem que ser o número 1. Então aqui na quinta coluna, agora falta 6, 7 e 2. Veja que aqui no bloco 8, aqui nós não podemos ter o 7. Aqui também não podemos ter esse 7. Aqui no bloco 1, veja. Aqui no bloco 1, essa casa agora tem que ser o número 8, uma vez que não pode mais 1, já tem 1 na linha. Então, no bloco 1, esta casa tem que ser o 1. Então veja que no bloco 2, a única possibilidade para o 8 passa a ser esta casa. Veja que agora na segunda linha está faltando apenas dois números,
os números 6 e 7. Esta casa aqui não pode o 7, então tem que ser o 6. Logo, para completarmos aqui a segunda linha, devemos colocar aqui o número 7. Então veja que aqui na quinta coluna, a única possibilidade para o 6 é a última casa da quinta coluna. Logo, para completarmos a quinta coluna, devemos colocar o 2 aqui na casa central do bloco 5. No bloco 8, a única possibilidade para o 3 é aqui nesta casa. Vamos colocar o número 3. No bloco 5, sexta coluna, esta casa aqui não pode o 7, tem que ser então o número 1. Então aqui na sexta coluna falta agora apenas dois números. Falta o número 4 e o número 5. Então esta casa aqui no bloco 2 tem que ser o 5 e esta no bloco 8 tem que ser o 4. Logo no bloco 7, a única possibilidade para o 4 aqui é esta casa. Então no bloco 8 esta casa tem que ser o número 1. E aqui no bloco 8 esta casa tem que ser o número 2. No bloco 9 esta casa aqui tem que ser o 9, pois não pode mais o 6, aqui tem que ser o número 6. Voltando ao bloco 7. Veja que aqui na oitava linha falta agora apenas o número 9, então esta casa aqui tem que ser o 9. E no bloco 4, esta casa não pode mais ser o 9, tem que ser o 5. Então, para completar o bloco 4, esta casa aqui tem que ser o 9. Na primeira coluna, falta apenas o número 5, que deve ocupar esta casa aqui no bloco 7. E para completarmos o bloco 7, veja aqui, no bloco 7 falta apenas o número 1, aqui tem que ser o número 1. Voltando ao bloco 2, que falta agora apenas o número 4, então aqui no bloco 2 esta casa tem que ser o 4. E aqui para completarmos a quarta coluna, tem apenas uma casa vazia, vamos ver qual número está faltando aqui. Veja que falta o número 7, então esta casa aqui tem que ser o número 7. Então é isso, o jogo está completo. Se não tivermos cometido nenhum equívoco, esta é a solução. Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Dúvida e sugestão é só deixar nos comentários. E você também pode fazer como Vinícius. Caso tenha um sudoku aí de difícil solução e queira ver a solução aqui no episódio Sudoku Responde, basta nos enviar através do e-mail que está aí na descrição do vídeo. Um abraço e te aguardo no próximo. E Vinícius, muito obrigado.